22 de julho. Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje o advogado Marcos Tavares Leite analisando questões importantes da reforma trabalhista. O tema abordado pelo professor Edmundo Medeiros é o alerta do Simples Nacional 4. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o presidente do grupo FSA, Eduardo Silva, que falou da importância da análise e desenvolvimento de investimentos corporativos. Fique conosco. Hoje eu gostaria de falar sobre o alerta Simples Nacional número 4, que já está sendo enviado pela Receita Federal aos contribuintes, às empresas que são optantes pelo Simples Nacional. Vamos falar um pouquinho sobre esse alerta e qual a origem dele. Na verdade, a Receita Federal realizou um protocolo de colaboração, isso no ano de 2015, com diversos estados e municípios. O objetivo desse programa é coordenar ações dessas diversas secretarias de Fazenda, secretarias de Finanças e com a própria Receita Federal, com a finalidade de identificar contribuintes que estejam, porventura, ou não declarando ou declarando valores inferiores à realidade. Portanto, neste momento, nos meses de julho e agosto, a Receita Federal está enviando alertas a contribuintes que foram identificados pelo sistema como contribuintes que apresentam inconsistências. O sistema, basicamente, ele realiza o cruzamento de dados de notas fiscais emitidas, especialmente notas fiscais eletrônicas, com, por exemplo, o volume de receita declarado no programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, ou movimentação de cartões de crédito e débito com os valores, novamente, declarados nesse programa gerador do Simples Nacional. O que é muito importante esclarecer. Esse alerta possibilita aos contribuintes que foram identificados como contribuintes que apresentam inconsistências, permite a esses contribuintes regularizarem sua situação. Feito isso, esse contribuinte continuará no Simples Nacional, o pagamento dessa diferença poderá ser pago à vista ou parcelado e não teremos nenhum problema. Caso o contribuinte não realize a autorregularização, esse contribuinte automaticamente entrará no rol de contribuintes que provavelmente sofrerão fiscalização específica da Receita Federal, da Secretaria de Estado da Fazenda ou da Secretaria Municipal de Finanças. Portanto, essa é a informação mais importante que eu teria para apresentar neste quadro às empresas que acompanham o nosso programa. Fiquem atentos ao alerta Simples Nacional número 4 e, se realmente identificarem que há uma diferença em relação ao detectado pela Receita e ao que foi declarado pela empresa, uma nova declaração deve ser enviada e o recolhimento da diferença deve ser feito à vista ou a prazo, para que a empresa não seja excluída do Simples Nacional e não sofra uma fiscalização específica, onde esses erros e, eventualmente, outros erros poderão ser identificados com penalização severa a ser imposta pela Receita Federal. O Vaticano é considerado o menor país do mundo e tem cerca de 900 habitantes, todos membros da igreja ou funcionários do clero. A cidade tem seu próprio sistema de telefone, correio, estação de rádio e sistema bancário. Em compensação, suprimentos como água, comida, eletricidade e gás precisam ser importados da Itália. Para conseguir se manter, o Vaticano depende das doações de fiéis e da renda do turismo. Essa, você sabia? A reforma trabalhista tem gerado muita controvérsia, mas ainda assim há pontos importantes a serem abordados e que podem gerar maior segurança jurídica para a empresa. Segurança jurídica significa também facilidade para a formalização da relação de trabalho
e, portanto, segurança ao empregador, empresário e também ao empregado. Aqui nós vamos destacar hoje duas grandes questões em relação à empresa. Uma sobre o que caracteriza grupo econômico, agora bem definido e não só solto dentro das decisões. Essa reforma ela define que para que ocorra o grupo econômico não basta a mera identidade de sócios, mas tem que haver um interesse integrado entre as empresas, uma comunhão de interesse, uma comunhão de atividades. Portanto, se nós estamos falando apenas de sócios, idênticos sócios em diferentes empresas, isso não é suficiente para caracterizar o grupo econômico e gerar essa responsabilidade solidária das empresas. Questão muito controvertida e que, portanto, agora será resolvida pela lei. Também o que gera segurança em relação ao sócio que se retira da sociedade. Fica aqui absolutamente claro e explícito que o sócio retirante de uma sociedade vai responder em relação à relação trabalhista até 2 anos após a sua saída e especificamente em questões que dizem respeito à relação de trabalho existente no período em que ele era sócio. Ainda assim, essa responsabilidade será subsidiária, ou seja, executa-se primeiro a empresa, os sócios atuais da empresa e só então, não conseguindo executar completamente a eventual condenação trabalhista, é que se vai buscar o patrimônio, os bens, a execução desse sócio retirante e ainda assim, dentro desse período de 2 anos. Portanto, esses aspectos são importantes, são aspectos que vão gerar maior segurança jurídica, tanto para a empresa, que sabe exatamente qual a sua responsabilidade, como para o próprio empregado, que poderá definir e terá mais claro quem é aquele com quem ele mantém uma efetiva relação de emprego. Portanto, são modificações que geram incentivo à formalização, maior segurança jurídica, e é essa a preocupação do SINP, para que realmente o empresário da micro e da pequena empresa esteja sempre formal e continue gerador de emprego e renda. Aqui nós vamos prosseguir em outros programas, abordando outras questões também dessa questão trabalhista, da reforma trabalhista. E estaremos à disposição para solucionar dúvidas e abordar aí as alterações mais relevantes. Fundador da Apple e homem que impactou o mundo com sua personalidade e capacidade de inovação, Steve Jobs é o tema da nova exposição do MIS, o Museu da Imagem e do Som. Steve Jobs, o visionário, ficará em cartaz até o dia 20 de agosto com ingressos a R$10. Na exposição, o público tem acesso ao seu rico universo. São fotos, objetos pessoais, filmes, reportagens e produtos históricos que mostram a forma como pensava e criava uma das maiores personalidades do século XX. O MIS fica localizado na Avenida Europa, número 158. Não perca! São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões, 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Entrevista da semana. Ô
Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma solução integrada, que vai desde escola de negócios, a financiamento, a investimentos, a investidores, a câmbio, a comércio. E o nosso convidado é o Eduardo Silva, que é da empresa FSA. É um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Cury. Nos fala um pouquinho de cada uma dessas plataformas. Bom, o que nós fizemos? Há alguns anos, nós decidimos desenvolver uma plataforma de soluções que pudesse apoiar os empresários no país. Então, nós vimos geralmente que as empresas tinham como solução ou um escritório de advocacia, ou um escritório de contabilidade, ou alguém que pudesse levar financiamento, ou alguém que tratasse da estratégia, do marketing, tudo segregado. E, consequentemente, cada um levava um serviço de uma maneira muito cara para o empresário, que dificultava a sua contratação. E muitas vezes isso não estava diretamente vinculado à sua estratégia. Então, eu vim do mercado financeiro, habituado a trabalhar com conglomerados. Você é formado em controle financeiro pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é isso? Também pela Mackenzie. E MBA pela FIA, não é isso? Isso, exatamente. Então, o mundo é financeiro. Totalmente financeiro. Então, totalmente vamos financeiro. lá, vamos Porque falar eu gosto de dinheiro. Dinheiro e finanças, Isso né? mesmo. Vamos lá. Bom, então, e com isso nós fizemos o quê? Criamos uma série de empresas. Então, nós criamos primeiro a FSA, que foi a empresa da qual nós começamos a nossa atividade, e depois fomos adquirindo participação em outras empresas até formar esse conglomerado. Então, quando nós trabalhamos como empresa, nós chamamos de uma solução full service, onde a gente consegue levar para o empresário grande parte das soluções e muitas vezes, mesmo que não seja um processo de contratação, a gente consegue direcioná-lo para que ele possa fazer a sua empresa se desenvolver e crescer com rentabilidade. O nosso foco é sempre dinheiro, não mudou nada. Ou seja, quando você fala câmbio, o que você está falando especificamente? Eu estou falando do processo de exportação e importação. O que acontece? Grande parte das empresas brasileiras atuam muito no mercado doméstico por um desconhecimento do mercado internacional. Acho que existe uma certa complexidade. Não vou dizer que é fácil, mas não é nada impossível de se fazer. Quando nós apoiamos as empresas, nossos clientes a atingir o mercado internacional, nós estamos fazendo com que eles comecem a balizar um pouco do que eles têm como geração de rentabilidade. Então, quando nós estamos falando de exportação, eles acabam vendendo um pouco no mercado nacional e um pouco no mercado internacional. E quando nós estamos falando de importação, a gente acaba levando para eles taxas competitivas, para que eles possam ter um acesso ao mercado internacional, trazer aí um processo de insumos de alta qualidade, tecnologia, desenvolvimento, para se tornarem cada vez mais competitivos. E quando você fala em câmbio especificamente, você está falando não só do processo de exportação, mas também o fechamento do câmbio, a linha de 100% crédito. do processo. Bom, Inclusive cobrança. inclusive a cobrança internacional. Internacional. E vocês acompanham toda a parte comercial desse fechamento, desde carta de crédito e assim por diante? Isso. Como corretora, nós não podemos fazer nada que é crédito, é somente o que nós chamamos de câmbio pronto, ou seja, remessa e recebimento de divisas. E quando estamos tratando da questão de cobrança, muitas vezes nós temos clientes que têm dificuldade de receber no mercado internacional. E pela FSA nós temos escritórios em Chicago, Dubai, Bilbao e Montevidéu. Então nós nos utilizamos desses escritórios internacionais para apoiar nossos clientes no processo de cobrança, com escritórios de advocacia locais em cada uma desses países. Escola de negócios, vamos falar um pouquinho? Vamos. A nossa escola de negócios é um pouco diferente. Opa! Geralmente as escolas de negócios são escolas de negócios voltadas para técnicos. Então, trabalha com a média gerência. Nós temos uma escola de negócios voltada para empreendedores, é um outro bicho. Então, a gente diz que é uma confraria, que não é uma escola de negócios. Qual a grande diferença? A grande diferença é que quando nós falamos com um empresário, ele geralmente, quando ele está à frente do seu negócio empreendedor, ele não tem muitos fóruns de discussão de temas que acabam impactando o seu dia a dia. E muitas vezes ele também não tem a segurança de que o empresário amigo vai contar para ele exatamente qual que é o pulo do gato. O que nós fazemos? Nós unimos um grupo de empresários de diferentes setores, todos assinam um termo de confidencialidade, e nós tratamos de um determinado tema. E desse determinado tema, todos acabam abrindo qual que é o problema que tem na sua empresa, e nós sempre convidamos para o grupo 1 ou 2 empresários que acharam a solução e que dividem com esses outros porque não são seus concorrentes. Ou seja, é a busca de soluções empresariais através da vivência de outros empresários. Exatamente. É um pouco do que tem nos modelos de MBA. Também nós analisamos o que acontece com as empresas e cada um acaba buscando uma solução. Então nós levamos esse mesmo modelo para dentro da nossa escola de negócios. Financeira, o que você chama
da área financeira. A financeira, os bancos deixaram um grande espaço para a gente poder trabalhar. Aliás, não empresta dinheiro hoje para ninguém. O banco empresta dinheiro para quem tem dinheiro. É, para quem não precisa. Exatamente. Então nós fizemos exatamente o oposto. Como eu trabalhei muito tempo fora do país, principalmente no mercado europeu, uma das visões que nós temos é que você tem que levar um crédito de uma maneira prospectiva. Ou seja, liberando o crédito para a empresa, o quanto isso vai agregar para que ela se torne mais rentável. Aqui nós temos uma visão que é muito pautada no passado das empresas. Então, se a empresa teve um passado de sucesso, eu posso emprestar. Se o passado dos últimos 2 anos dela não foi bom, eu não posso emprestar. E aí também não adianta nada. Quer dizer, nós só queremos trabalhar com o filé do mercado. No caso da nossa empresa é um pouco diferente. Então nós trabalhamos com investidores do mercado brasileiro, do mercado internacional, conhecedores de determinados segmentos, e quando nós estamos levando um crédito para uma empresa, nós analisamos, obviamente, que ela tem de garantia, mas principalmente a capacidade de recuperação que ela possui. Então, através desses nossos parceiros, conseguimos levar crédito diferenciado, com taxas competitivas, e muitas vezes a captação é feita, inclusive, no mercado internacional. Olhando para frente, não olhando para trás, é isso? É isso aí, sempre. Com o potencial da empresa, o futuro Isso. da empresa, O segmento que ela atua, o mercado e Isso. assim por diante. como ela está estruturada, o que ela vai fazer com o dinheiro. Então, um empresário que busca recursos da empresa e diz assim, não, parte ficará na empresa, parte será para equacionar as minhas dívidas pessoais, esse certamente não leva. O nosso foco é sempre na empresa. Esse é o nosso paciente. Parece que vocês fazem investimento também em algumas empresas. Também fazemos. Nós fazemos muito processo de compra e venda de empresa. A gente sempre diz que é para nós e para terceiros. Alguns negócios são extremamente importantes e estratégicos também para o desenvolvimento do grupo ou estratégicos para a economia do país. Então tem setores que hoje parece que são setores que não são bons, mas são setores que podem se recuperar e tem uma necessidade de recuperação. Então quando nós falamos do setor automobilístico, do setor de logística, do setor de energia, por mais fraca que esteja a economia, no momento que ela começar a aquecer, esses setores crescerão muito rapidamente. Então são esses, entre outros segmentos, a gente sempre olha com um pouco mais de carinho. O primeiro é, esse investimento é para nós ou não é para nós? E claro, depende do tamanho do investimento e do grau de complexidade. E quando não é para a nossa empresa ou para o nosso grupo, nós procuramos terceiros para fazer o investimento. Então é sempre um híbrido. Vocês trabalham com todos os portes de empresa ou não? Todos os portes. Temos clientes que faturam entre 6 e 10 milhões a clientes que faturam mais de 3, 4 bi. Clientes globais. Ano. Ano. Ou seja, está aberto para todo mundo. Nós estamos abertos para todas aquelas grandes oportunidades com grande rentabilidade. E vocês têm a capilaridade para atendê-los. Temos. Muito bem. Plataforma de solução de negócio. Agora que você já falou do leque de negócio, agora como é que é essa integração? Bom, a integração nós temos para cada uma das unidades ou empresas, são empresas distintas, nós temos ali um sócio-presidente que pilota cada uma dessas empresas. Todas essas empresas se reportam ao FSA como sendo, a gente brinca, mãe de todas, né? Então toda família tem que ter uma mãe. A mãe da família FSA é a própria FSA. Mas cada um pode definir da maneira própria o que vai fazer. Então tem segregação de decisões em cada uma das empresas, para que não tenha conflito de interesses. Então cada empresa tem sua égide, o seu presidente ele se reporta para a FSA e ele segue o plano diretivo do grupo. Mas a partir dali para baixo ele é um executivo que tem total poder para tomada de decisão. Bom, quando se fala em empresas, você está falando do mundo. Isso. Né? E esse mundo tem de Sem tudo. limites. Tem de tudo. Você tem os mais variados problemas, as mais variadas soluções. Isso. Você tem especialistas em cada área, em cada uma das empresas, para ajudar nessa solução. Isso mesmo. E é acessível para que as empresas possam contratá-los ou o preço é do Big Four ou dos... A média é acessível para uma pequena empresa, para uma média empresa, para uma microempresa? Depende do que vai ser feito. Algumas empresas nós trabalhamos 100% no sucesso. Outras empresas nós fazemos um híbrido, então tem um valor fixo e nós temos um grande apetite a correr risco também. E a gente sempre diz tem uma frase na empresa, se somos realmente bons, então por que nós não apostamos na empresa? E muitas vezes o apostar na empresa é correr o risco junto com o empresário. Então se formos bons o suficiente, ele vai ganhar muito dinheiro. E é óbvio que uma parte disso vai voltar para a gente. Claro. Bom, o Brasil vive um momento, começou com uma crise política, depois virou uma crise econômica, etc. Qual a visão da sua organização em relação ao momento econômico do país? Bom, o Brasil, na realidade, ele é um país de crises. Se nós analisarmos, vamos falar assim, não estamos numa crise. Nós nunca saímos de uma crise.
Então o Brasil ele sempre teve crises pontuais, ou no setor político, ou num determinado setor da economia, ou uma crise relacionada ao mercado financeiro, ou uma crise relacionada à exportação, ou uma crise de um outro país que acabou impactando o nosso país. A grande questão não é essa. O que nós deveríamos olhar é o tamanho da nossa economia, o tamanho do país no qual nós vivemos. Então, se nós pensarmos que nós estamos entre os 10 países mais ricos do mundo, o Brasil hoje é a 8ª economia mundial. A nossa economia é superior a $1 trilhão. Isso não é para qualquer país do mundo. Nós temos uma população de consumo superior a 150 milhões de pessoas. Nós somos o maior país da América Latina. Então, essa crise, nós estamos falando que muitas vezes são ajustes de comportamento e ajustes que nós temos que trazer, inclusive para o nosso país. Eu sempre digo que se alguém tiver dúvida da capacidade do Brasil, basta viajar para o mercado internacional, olhar onde ficam as sedes das nossas embaixadas e verificar se está no ponto mais caro ou mais barato de cada cidade no mundo. Está sempre no mais caro, e são prédios próprios. Isso quer dizer que não é um país que não tem dinheiro. A questão que nós temos é muito mais relacionada à efetividade das decisões que nós tomamos e muitas vezes da competitividade. Quando a gente olha o agronegócio brasileiro, nós temos alguns setores do agronegócio que estão em grande dificuldade. Nós temos o escritório em Ribeirão Preto, a gente olha do agronegócio, fala assim, o setor sucroalcooleiro está em crise. Nós vemos algumas usinas em crise, nós vemos outras usinas extremamente rentáveis. Então, não é o setor que está em crise. Algumas empresas daquele setor estão em crise. Dinheiro nunca evapora, muito menos num país como o Brasil, que apesar de toda essa crise política, continuou recebendo investimentos diretos internacionais. Portanto, o mundo já olha o Brasil como sendo um celeiro de oportunidades, em vários aspectos. Se nós olharmos do ponto de vista territorial, tem poucos países no mundo que têm um território como o do Brasil. Então, vamos falar de quem? Estados Unidos, vamos falar de Canadá, vamos falar de China, vamos falar de Índia, vamos falar de Austrália. Desses países, quanto tem mais de 150 milhões de habitantes? A gente já começa a selecionar. Desses, quanto tem um potencial de consumo? Já vamos segregar um pouco mais. E quantos tem o clima que nós temos no Brasil? Nós moramos no Eldorado. Basta a gente começar a parar de fazer coisa errada, porque tem muito dinheiro para brincar. Agora, você diria que o investidor internacional hoje acredita mais no Brasil do que o próprio brasileiro ou não? O investidor internacional ele tem uma visão mais estratégica. Quando ele olha o mercado brasileiro, ele sabe que esse mercado ele vai se recuperar. Dentro de 2, 3, 4 anos, certamente ele vai começar a se recuperar. Nós estamos só num crescimento de 5, 7, 8%, porque o nosso cenário é totalmente diferente da China. Mas o crescimento de 2, 3% ao ano, ele é plenamente factível. Eu estou dizendo que isso já está acontecendo, quer dizer, já invertemos aqui olha, já não estamos mais em queda livre, já estamos nos recuperando. Então o investidor internacional, ele sempre começa a olhar, primeiro, a tendência que nós temos e o posicionamento do país Brasil, como se o Brasil fosse uma empresa, e ele percebe que é um grande investimento. O outro ponto é que os ativos no mercado brasileiro estão extremamente baratos. E o crescimento do nosso grupo é pautado também nesta visão. Enquanto muitos estão reclamando da crise com receio de enfrentá-las, nós aproveitamos para crescer do grupo nesse momento, porque no momento de abundância certamente teríamos dificuldade com esse crescimento. Eduardo Silva, nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Bom, as minhas considerações finais são que nós precisamos começar a mudar algumas regras no mercado brasileiro. Então a gente olha um país pequeno como o Paraguai, que está do nosso lado, que ele tem a Lei Maquila, e essa Lei Maquila ela acaba forçando ou dando oportunidade para empresas brasileiras começarem a produzir no mercado paraguaio por uma série de vantagens. Eu estou dizendo menor custo de produção, tem imposto de renda de 10%, contra o nosso que é extremamente caro, tem o IVA, Imposto de Valor Agregado, que está já na casa de 10%, enquanto o nosso 25%, quer dizer, a gente tem que fazer com que o nosso Senado, a Câmara de Deputados, comece a pensar que o Brasil ele deixa de ser um ambiente político e tem que se tornar um país cada vez mais competitivo. Nós não podemos deixar que um país como o Paraguai, que tem uma economia semelhante à economia de Campinas, Paraguai com 17 bilhões de dólares e Campinas com 14 bilhões de dólares, ou seja, não é muita diferença, que um país como esse comece a migrar empresas brasileiras para lá por conta de suas vantagens. E várias estão migrando em função da carga tributária. Cerca de 150 empresas brasileiras já foram para lá por conta dessa facilidade de produção. E daí coloca o produto aqui dentro pagando 1% de imposto, enquanto o brasileiro paga 34% a 42%. É isso? Esse 1% funciona assim. Ele pega o quanto ele vendeu para o mercado brasileiro, tira o seu custo, desta diferença, deste delta, ele paga 1% de imposto. E a gente aqui brigando para poder sobreviver. Eduardo Silva, queremos agradecer muito a sua participação e pelo seu brilhantismo, e esperando ter contribuído no esclarecimento a todos os que participam conosco. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!